Olá, gente, esse é o canal Doramas e Afins e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Berço de Ouro, que é uma série turca que explora o conflito entre o novo rico e o velho dinheiro em Istambul. Vai focando no romance complexo entre a protagonista Nihal e o ambicioso Osman. A trama é repleta de drama, poder, ambição e intrigas, misturando romance com crítica social ao expor a solidão e o peso dos segredos e traumas passados dentro de famílias ricas. O bom e o velho drama romântico com rivalidades, reviravoltas e altos níveis emocionais. Tem também visuais exuberantes, muitas cenas com os personagens para lá e para cá de barcos. Nihal, que foi aqui vivido pela Ash Ever, retorna da França para a antiga mansão de sua família em Istambul. Ela conta ao amigo de infância, o Engin, um personagem chato por demais, que voltou apenas para vender a casa aos Buluts, uma família de novos ricos que vem expandindo seu império na região. Engin, também herdeiro de uma das famílias tradicionais da cidade, tenta convencê-la a desistir da ideia. Ele a alerta sobre os Buluts, uma família que construiu tudo do zero. A irmã mais velha, barra irmã, barra mãe, matriarca, Sogu, é o cérebro por trás da união familiar. O irmão mais velho, Mahir, foi vivido pelo Ismail Demisi, é um viciado em adrenalina e risco. O mais novo, que é o Arda, que aqui foi interpretado pelo Taro Emir Tekin. Sim, a Sogu foi interpretada pela Dolunay Soulsert. Não é assim que se pronuncia não, mas vamos lá. O Arda, é o bom vivan, gosta de festa, de curtição, sabe? Gosta de vida fácil e tudo mais. E aí vem o Osman, que é mais quieto, silencioso. E aqui o ator que o fez é o Ergin Akyurek. Eu lembro dele em Fatmagul. Eu acho que eu só assisti algo com ele em Fatmagul. Agora eu não vou pesquisar depois, mas enfim. Ele sim é quem comanda tudo. Ele é frio, calculista e está sempre a 3 passos à frente dos outros. Ele raramente fala e quando fala, sabe exatamente o que quer e também quando fala é ouvido, né? Aí a série vai levando a um flashback do ano de 1999, quando um terremoto devastador mudou o destino dos Bulut dele. Os 4 sobreviveram ao desabamento do prédio em que viviam, chamado ironicamente também de Bulut. Sogu, que era uma professora, né, uma jovem professora, ela assume ali o papel de guardiã dos meninos. E então o Osman, que foi transformado por essa tragédia, né, ele assume esse papel de transformar isso que eles passaram em um império financeiro. E assim é criado a grande fortuna, a fortuna da família. Ele tem uma mente estratégica e ousada e foi tudo favorecendo para o crescimento financeiro deles todos. Agora, de volta ao presente, a Nihal descobre que seu pai está endividado com os Bulut. E assim, o relacionamento dela com o pai é tão frio, é tão distante. Existe entre eles uma barreira assim, que eles não têm um carinho de pai com filha. Mesmo no final, ele fazendo aquilo lá que ele fez para mostrar que ele ama a filha. Ainda assim, na dinâmica dos dois ali, falta uma liga, né? Então, para quitar esse débito, ele aceita construir um luxuoso mega iate, um super barco para essa família, mas usa como um péssimo geridor geridor? Fala? Como não sabe gerir suas finanças, o cara usa 70% da entrada para pagar outras dívidas antigas
E aí o negócio vira uma bola de neve, porque o que parecia um contrato, na verdade, era uma grande armadilha, um cavalo de Troia, criado por Osman para levá-lo à falência e tomar posse dessa mansão que ele tem uma certa obsessão. Então vem Nihal, determinada a não perder o que resta de sua herança, decide então enfrentar essa parada, né? Propõe à família Bulut que ela mesma concluirá a construção do iate. E assim começa uma guerra entre eles ali, uma guerra silenciosa, nada de conflitos grandiosos, nem nada. Então, quando ela vai e se encontra com Osman pela primeira vez, e eles têm assim um embate assim, ele aceita a proposta dela, mas desconfia, claro. Aos poucos, eles vão criando respeito um para com o outro, e isso um pouquinho de provocação, e é claro, a questão do desejo começa a aparecer ali. Osman é direto ao apontar o preconceito de Nihal, a forma como os ricos tradicionais, como ela, veem os novos ricos como ele, e Nihal percebe que por trás do olhar frio de Osman há algo mais, um segredo, um motivo oculto que explique ou que poderia explicar porque ele deseja tanto a mansão de sua família. Então, entre questões do passado, meio ali um pouco de orgulho, poder financeiro, esses dois acabam se envolvendo na tentativa de um prevalecer sobre o outro, eles se tornam próximos. Então, gostei muito da fotografia, que é bem elegante, e gostei também da trilha sonora, boa. A dinâmica dos irmãos, uma das coisas que eu mais gostei, eles se entendem, eles se ajudam, eles se apoiam, embora pareçam às vezes indiferentes um ao outro, eles na verdade não, eles têm um elo muito forte, uma união ali muito forte, na verdade, entre os quatro, a tia, barra irmã, barra mãe. Realmente ela faz esse papel duelo entre eles, e eu gostei muito disso também. O casal, que tem muita química, e eu achei que o roteiro só se sustenta nisso, na química do casal, porque não há profundidade no sentido, assim, do relacionamento. Eles se viram, ele mareja os olhos, né? E pronto. Parece que ali se estabeleceu o início do amor profundo entre um e outro. Mas não existe essas pequenas particularidades para nós entendermos e vermos que um amor está nascendo ali. A partir do momento que eles se viram, o roteiro já nos leva, já quer que nós entendamos que existe um amor profundo entre os dois. Então, se baseiam unicamente na química do casal, que realmente é muito boa. E é certo que ele tem essa questão com o passado, de que ele linkou ela a um momento bom da vida dele, né? Quando ele passa de barco com a mãe e ele vê aquela menininha com as coisinhas lá de Joaninha. E isso é o fato dele desejar essa mansão, é isso aí, né? E essa questão dele ter a aproximação, essa coisa emocional com ela, é justamente por isso. Ele não consegue lembrar do rosto da mãe, mas ele lembra da menininha. Então ele fica nessa confusão emocional. Então pronto, ele já tem essa questão de proximidade com ela, mas ela não, né? Então a gente entende assim que é um tipo de paixão à primeira vista. E pronto, o que eu gostaria? Eu gostaria que fosse trabalhado mais essa coisa dos dois se aproximarem mais, de uma forma não tão brusca, né, como o roteiro leva, né? Só se viram e os olhos já se marejam um quando vê o outro. Eu não sei para que esses olhos marejando direto, não entendo para que isso. Mas aí, pronto, tá estabelecido o amor. Tem tanta cena que nem deveria ter, eu não sei para que tantos casais, 8 episódios a série tem, de 40 mais ou menos minutos, 42, 45 os episódios, então tem um que é 30 e pouco. Então eu acho que
Poderia focar nos pormenores dos dois. Que eles conversassem mais. Eu não sei para que aquele núcleo dela com aqueles amigos. Para que aquilo ali, gente? Eu não vi sentido. Ali, se tivesse aproveitado o tempo para focar mais nos dois, para ela falar um pouco mais sobre as vivências dela, o que ela fez lá pro lado de Paris, e ele, o tempo que ele estudou, se formou, como construíram esse império, e eles tivessem mais para um conhecer o outro e explicar esse sentimento tão forte que nasce. Porque um só se apaixona pelo outro, ele por essa lembrança afetiva, é o que dá para entender, e é óbvio que ele gosta do que vê na frente dele, e ela também pelo fato do que já ouviu sobre ele, ser um homem forte e tudo mais, e gosta também da aparência dele, é o que dá a entender que o amor se estabelece por esses princípios, né? Então, o que eu acho de tudo isso, como eu já falei, é muito rápido, né? O sentimento nasce, se estabelece rapidamente, e que se não fosse a química deles, não teria muito nem sentido. Os casais secundários não me interessam, não me interessei por nenhum. Na verdade, eu gostei a princípio do irmão mais novo e da amiga dela. Porém, quando evoluiu ali, eu deixei de gostar do relacionamento. É xoxo. Por mais que tenha uns beijos estranhos, eu acho que eu não gostei. Foi um beijo estranho lá, o primeiro deles dois. Falei, menino, que beijo feio é esse, meu Deus? Tem o do irmão mais velho, que é um ator muito carismático, mas aquele relacionamento ali, coisa sem graça, gente. Não me interessei. Eu assisto conteúdo turco, não todos, mas a maioria deles tem essas questões exageradas. A forma de se vestir, tudo muito arrumado, muito carregado. E também tem essas questões menores que não interferem na história nem nada, mas é que sempre eu vou criticando isso. Porque se uma coisa faz parte da história, por que não ter mais cuidado? Por exemplo, ela trabalha, são trabalhadores, né? Ricos, mas que trabalham. Ela constrói barcos, que é uma coisa grandiosa. Porém, ela passa pouco tempo nesse trabalho. Ela passa mais tempo com as amigas, com um copo na mão, fumando, também na boate, às vezes lá na casa dela, do que construindo barco. Eu não acredito que o trabalho dessa moça seja só construir, fazer uma coisa assim e dar para um construtor e não colocar a mão na massa no sentido de que está lá no meio, analisando uma coisa ou outra. Nós só vimos imagens disso já chegando para o fim da série, dos episódios. Aí é que nós vimos um trabalhadorzinho lá, pronto, só foi isso. Depois o barco estava pronto, lindo, né? Aquela coisa imensa pronta. Sobre a família dele, eu não sei como é que conseguiram tanto dinheiro. Porque tinham que trabalhar muito, já que eram pobres. E a gente não vê esse povo trabalhando. É tudo lá impecável, alinhado, uma coisa... sim, voltando aqui. Eu gostei dela, do figurino dela. Despojado. Gostei bastante disso, porque geralmente é sempre, como eu digo, esse exagero, essa grandiosidade de cabelo sempre arrumado, a maquiagem dela, o cabelo dela, tudo eu gostei, porque eu gostei muito também dela, né? Dele também tá legal, mas porque ela trouxe para esse personagem, a atriz, que eu já esqueci aqui o nome, essa leveza, aquela simpatia, uma atriz muito carismática mesmo. Sim, voltando aqui, para questões deles, os Belushi, como foi que fizeram esse dinheiro? Eu só vejo esse povo de barco para lá e para cá, com um copo na mão também, porque eita povo que bebe, viu? É de lá de cá, da parte dela, da parte dele, é todo mundo bebendo. Aí esse povo para lá e para cá, aí tem umas conversinhas, às vezes ele tava no telefone, ou assinou algum papelzinho, aí tinha uma reuniãozinha aqui numa empresa dessa, um patrimônio desse, ninguém se vê esse povo trabalhando, a não ser da ordem. Fulano, liga para não sei quem. Essas coisas turcas que não se aprofundam no trabalho, eu sempre critico isso. Eu não gosto. Se a mulher, se fazem isso,
dá mais um tempinho, tem mais um cuidado com isso. E na Turquia, não todas, né? Mas essas produções sempre se repetem desse jeito. Então, sobre a matriarca da família, barra mãe, tia, irmã mais velha, enfim. Ela tem também um par romântico, um interesse romântico que podia até funcionar se tivesse o mínimo de flerte. Porque o cara já aparece, né, parecendo que vai devorar a mulher. Eu, no lugar dela, iria ficar com medo de tal intensidade. Então, no princípio dá a entender que ela ficou até um pouco incomodada sem entender, né? O avanço daquele cara de forma tão rápida. Eu pensei, quando ele aparece e se jogando dessa forma em cima dela, sem nem um pouquinho de estilo, sem nenhuma sutileza, eu pensei, será que aquele traste do Engi colocou ele aí para saber de algumas coisinhas, destruir ali o que a Nihao quer fazer, para que ela se jogue nos braços dele mais rapidamente? Não sei, pensei isso aí, mas rapidamente eu vi que não era nada disso. Ele tinha um interesse realmente, até então, genuíno por ela, embora aquele olhar daquele jeito me pareceu outra coisa, mas enfim, como eu disse, nenhum dos casais secundários despertou muito interesse, não. Então, Berço de Ouro é uma série turca que tem lindas paisagens, uma fotografia bela, como normalmente as séries turcas. E tem também um elenco bom, o elenco é bom sim, não posso dizer que não. E que se fortalece à medida em que o casal começa a se juntar mesmo, a série ganha um novo rumo, ela ganha fôlego, né? Porque a força dessa série é esse casal, por conta da química, não em si, com o envolvimento deles, porque eu achei falho, como eu já falei antes. O final é um horror. Sinceramente, eu já vi finais ruins, viu? Mas esse aqui é totalmente feito, parece que para irritar quem estava assistindo, porque eu não vi nenhum objetivo. Obviamente é um gancho, um super, hiper, mega gancho, né? Nada sutil para uma segunda temporada. Eu acredito que vem aí, porque se não houver uma segunda temporada, não faz sentido algum aqui, né? Então é isso, haverá uma segunda temporada. Gente, eles poderiam fazer de tantas formas para agradar as fãs aí, a espectadora, quem está assistindo, poderia fazer de tanta forma e fizeram daquele jeito ali, abrupto. Foi um final abrupto. Mas enfim, virá uma segunda temporada aí para melhorar a questão. E eu vou ficando por aqui. E se você quer assistir uma série desse jeito, uma série turca, com um casal com muita química, então, muita não, assim, uma boa química. Vai fundo, porque Berço de Ouro é feito para você. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Tchau.